Amanhã é o Dia Mundial da Água. A gente te convida para olhar para esse bem essencial, mas que muitas vezes acaba passando aí despercebido. Da chegada nas casas ao funcionamento do nosso corpo e até nas tecnologias que usamos todos os dias, a água está presente em tudo. Ela está na torneira, no banho, no preparo dos alimentos. Faz parte da nossa rotina. Mas nem sempre a gente para pensar no caminho que a água percorre até chegar dentro de casa. Na prática, esse processo envolve várias etapas, da captação ao tratamento e à distribuição. Nós temos em Paranaguá, né, as captações superficiais, que ficam na região da Serra, né, temos 3 captações, que é o Rio Miranda, o Rio Santa Cruz e o Rio Ribeirão. Então a gente faz a captação dessa água, essa água ela chega até a nossa estação, né, por meio de adutoras, e a hora que ela entra no nosso sistema, né, para receber o tratamento, ela já vai receber ali o coagulante. Então, às vezes, mesmo que a gente olhe a água ali no rio, ela esteja limpa, transparente, né, ali com uma boa aparência, ela também tem ali sedimentos, né, que são invisíveis aos nossos olhos. Então, quando ela entra no sistema, ela já recebe um produto, né, que nós chamamos de coagulante. Então, ele vai fazer o que? Ele vai juntar todas essas partículas em suspensão e ela vai agrupar essas gotículas, né, vamos dizer assim, né, essa matéria orgânica, e vai transformar em flocos. E aí, passou pelo sistema, vai receber esse produto, vai passar por um período de decantação, então esse material ele vai decantar e a água vai passar pelos demais processos de filtro, vai passar pelo processo depois de desinfecção com cloro, né, e até chegar a distribuição, chegar na casa das pessoas. A nossa ETA ela tem capacidade para tratar até 450 litros por segundo de água. Garantir que essa água chegue com qualidade e regularidade é um trabalho contínuo e que enfrenta desafios no dia a dia. Na ETA a gente tem ali, né, os funcionários que trabalham ali 24 horas e que de hora, em tempo, vai fazendo a manutenção dos padrões de potabilidade. Então a água, para ela chegar na casa das pessoas, ela tem que manter um padrão de potabilidade que ele é controlado ali, né, hora a hora, minuto a minuto ali pelos nossos operadores. A nossa cidade ela é uma cidade plana, né, então a gente tem bastante locais afastados, né, então a nossa ETA ela fica lá na entrada da cidade, então até chegar aqui na região central, né, a gente existem alguns vazamentos, existem às vezes obras, existem algumas situações que intercorrem, né, no decorrer do dia a dia, que pode causar um vazamento. Então, o que a gente sempre orienta a população? Encontrou um vazamento, viu água vazando, viu alguma mancha de água, né, liga para a concessionária, avisa a gente dizendo, olha, em tal lugar aparentemente há um vazamento de água, para que a gente possa ir lá estancar e evitar esse desperdício. E não depende só do sistema. Dentro de casa, o consumo consciente também faz toda a diferença. Saber usar a água, né? Usar a água com consciência, com racionalidade. A gente sabe que a água ela não é infinita, né? A água ele é um bem para nós, só que ele é finito. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a água, a gente precisa saber utilizar, porque em momentos de estiagem, né, então agora nós estamos passando por um período de verão, né, um período que chove mais, então a gente tem uma capacidade um pouco maior. Mas na época da estiagem, né, e a gente que trabalha na concessionária, a gente sabe disso, a gente chega ali no rio, a gente quase não vê água. Então, para nós, aquilo ali é preocupante, é desesperador. Então, a gente sempre faz campanhas aí para que usem a água com consciência. Pequenas atitudes ajudam a preservar um recurso que vai muito além do uso doméstico. Isso porque, dentro do corpo humano, a água também tem um papel fundamental. Ela participa da regulação da temperatura, do transporte de nutrientes e do funcionamento dos órgãos. A água ela é praticamente o meio de transporte do nosso corpo, dos nossos órgãos, né? Então, ela participa de vários processos. De absorção de nutrientes, da digestão, do funcionamento intestinal, do funcionamento completo de todos os órgãos e também
da excreção de toxinas do nosso corpo, que são as substâncias ruins que não fazem bem. Então, ela é importante em todos os processos. E quando o consumo não é suficiente, o organismo dá sinais. Manter a hidratação ao longo do dia é essencial, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre a quantidade ideal. Nós temos uma base na nutrição que recomenda de 30 a 35 ml por quilo de peso. Não é uma regra que precisa ser seguida à risca, mas é importante que a população tenha ali uma base do que seguir. Então, você calcula 35 ml vezes seu peso corporal. Esse seria o mínimo para você tomar de água por dia. Uma desidratação, mesmo que ela seja leve, ela já afeta nossa concentração, nosso humor. Às vezes a gente fica tão focado ali em terminar o trabalho, né? Não esquece tudo, mas às vezes uma pausa, comer alguma coisa e principalmente hidratar nesse período já ajuda nessa concentração. Então, se você não tomar, o teu foco diminui, consequentemente, a tua disposição, a tua produtividade do dia. O corpo apresenta, né, vários sintomas ao longo do dia, geralmente nós ignoramos esses sintomas, mas é importante que observe a coloração da urina, a urina escura, principalmente, o cansaço excessivo, a gente perde produtividade ao longo do dia, dor de cabeça é um sinal bem comum também. E a famosa sede, né? A sede já é um sinal ali tardio da falta de água. E outro ponto muito importante é pele e boca seca. Principalmente mulher que investe bastante em creme, em produto, né, cosmético para pele. Às vezes não é a falta de um bom produto, às vezes é a falta literalmente ali da água, já ajuda bastante. E se a água já é essencial dentro de casa e no corpo humano, ela também está presente em um lugar que muita gente nem imagina: na tecnologia. Por trás de aplicativos, redes sociais e sistemas digitais, existem estruturas responsáveis por manter tudo funcionando. Os data centers são basicamente estações com muitos computadores, né? Só que diferente dos computadores que a gente tem em casa, eles servem justamente para ter um autoprocessamento, né? Então, os data centers como do Facebook, né, guardam todas as informações que a gente utiliza no dia a dia, né? Ele está no nosso dia a dia, desde acessar uma rede social, acessar uma inteligência artificial da vida, né? E o que acontece? Por ser muitos computadores, eles acabam utilizando muita energia. E essa energia ela precisa ser resfriada de alguma forma. Então, os data centers acabam tendo muito consumo de água. Por quê? Porque essa água acaba fazendo o resfriamento desses data centers, né? E não pode ser qualquer água, né? Por ser componente elétrico, você não pode utilizar uma água salgada, não pode utilizar um outro líquido, né? Tem que ser uma água de qualidade. Para evitar o superaquecimento desses sistemas, entram em cena os mecanismos de resfriamento. E é aí que a água também aparece. Ela é utilizada como se fosse um radiador de um carro, né? Então o carro ele esquenta e o radiador serve para, né, deixar o carro mais frio. No data center é a mesma coisa. Então a gente tem a água que serve para fazer o resfriamento desse computador. Da mesma forma que o nosso celular ele aquece, né? Um supercomputador ele aquece também. A diferença é que você precisa de muita água para resfriar ele, né? Então uma simples pergunta que você faz ali para uma inteligência artificial da vida pode não consumir muita água, né? Só que pense em milhares de pessoas utilizando isso, fazendo várias perguntas, né, o dia inteiro. Então esse alto consumo, né, de inteligência artificial acaba tendo muito gasto de energia, logo um consumo alto de água. Tem uma pesquisa que diz que os data centers eles consomem mais ou menos equivalente a 80 mil casas, né? O consumo de água equivale a 80 mil casas. Do abastecimento nas cidades, ao funcionamento do corpo humano e até nos bastidores do mundo digital, a água segue conectando diferentes aspectos da vida moderna. E por isso é importante preservar, né, gente?